Você sabia que, se colocássemos todos os vasos sanguíneos em linha reta, isso daria em torno de 100 mil quilômetros de comprimento, o que seria suficiente para darmos 2 voltas e meia ao redor do nosso planeta? E tudo isso impulsionado por um pequeno órgão do tamanho de um punho fechado, que é o nosso coração. Como um coração relativamente pequeno consegue irrigar sangue para essa rede tão extensa de vasos sanguíneos? É isso que você vai aprender na nossa videoaula de hoje. E aí, aproveita logo para que você possa fazer um print desse nosso quadro para depois revisar. Muito bem, nossa circulação ela é fechada, ela é dupla e ela é completa. Mas por que ela é fechada? Porque o nosso sangue só circula dentro de vasos sanguíneos e também coração, ele não cai em cavidades. Por que essa circulação ela é dupla? Porque o sangue, para dar uma volta completa pelo nosso corpo, passa 2 vezes pelo nosso coração. E é por isso que nós temos a pequena circulação e a grande circulação. E por que ela é completa? Porque o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso. Bem, em relação ao sangue arterial e venoso, o que é um sangue arterial? É aquele rico em oxigênio e ele se apresenta com um vermelho mais aberto. O que é o sangue venoso? Ele é rico em gás carbônico. Esse gás carbônico faz com que esse sangue tenha uma cor vermelha mais escura, um vermelho mais escuro. Como o sangue venoso, normalmente ele circula nas nossas veias, e as nossas veias são mais periféricas, quando a luz incide na pele, ele aparece com um tom meio azulado. Não quer dizer que o nosso sangue seja azul, é porque o sangue venoso, que está nas veias, temos essa ilusão de ótica de que ele teria essa cor azulada. E é por isso que nos livros você sempre vai encontrar o sangue arterial com a cor vermelha e o sangue venoso com essa cor azul. O nosso coração, ele é tetracavitário. Significa o quê? Ele tem 4 cavidades. 2 átrios, que estão na parte de cima, são cavidades superiores, e 2 ventrículos, que são cavidades inferiores. Aqui você vê o átrio direito e aqui o ventrículo direito. Aqui o átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. Veja que no lado direito do coração só circula sangue venoso. No lado esquerdo só circula sangue arterial. E veja que quando esse sangue eles chegam ao coração, eles não se misturam, porque o lado direito e esquerdo são totalmente separados. Átrio são cavidades por onde o sangue chega, sempre chegando através de veias. Todo vaso que traz o sangue para o coração, ele é uma veia. Portanto, as veias são vasos aferentes, porque eles estão chegando no coração. Bem, depois que esse sangue chega nos átrios através das veias, esse sangue ele vai descer para os ventrículos. Nota que átrio e ventrículos apresentam válvulas. Essas válvulas elas vão exatamente abrir e fechar, como se fossem comportas. Quando o sangue ele tem que descer dos átrios para o ventrículo, essas válvulas se abrem. Depois que esse sangue desce, essas válvulas vão se fechar para que não volte para os átrios, ou seja, para que não haja refluxo desse sangue do ventrículo para o átrio novamente. Bem, essas válvulas elas têm nomes específicos. A válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, a gente chama de válvula tricúspide. Então veja só, a válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito, vamos chamar de válvula tricúspide. A válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo chamamos de válvula bicúspide, também chamada de mitral. Nos ventrículos, o sangue ele vai sair do coração e vai sair por artérias. Todo sangue que sai do coração sai dos ventrículos através de artérias. Ora, normalmente, o sangue arterial circula nas artérias e o sangue venoso nas veias, mas há uma exceção, quando essas artérias e veias têm o nome de pulmonar. Então, todo o sangue arterial circula em artérias, com exceção da artéria pulmonar. A artéria pulmonar é a única artéria que conduz sangue venoso. Veia. Toda veia conduz sangue venoso, com exceção da veia pulmonar. Essa veia pulmonar ela está trazendo sangue arterial
como nós veremos aqui na pequena e na grande circulação. Nós temos 5 tipos de vasos: artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Os vasos mais próximos do coração, eles têm grosso calibre, são as artérias e veias. As artérias são vasos que nós já falamos que estão saindo do coração através dos ventrículos. Então o sangue sempre vai sair por artérias, independente de ser sangue arterial ou venoso, mas ele sempre vai sair por artérias. O sangue, então, ele sai por artérias, passa por arteríolas, que são artérias menores, que já estão mais distantes do coração, até chegar então nos capilares. Os capilares são os vasos sanguíneos mais finos que nós temos, tão pequeno que recebeu esse nome, capilares, porque tem espessura de um fio de cabelo, por isso então capilares. Os capilares são vasos que têm uma parede única e bem fina e permeável, chamada de endotélio. Esse endotélio permite que substâncias possam entrar ou sair do sangue, ou seja, nos capilares é que acontece a troca de substâncias entre sangue e as células do corpo. E, automaticamente, os capilares serão responsáveis, por exemplo, pelas trocas gasosas do sangue, ok? Então, esses capilares, eles vão permitir essa troca de substâncias. Quando o sangue, ao sair dos capilares, eles vão então passar por veias pequenas chamadas de vênulas. Os capilares, eles então comunicam arteríolas com as vênulas. Agora o sangue vai voltar para o coração através de vênulas. Depois essas vênulas, ao se aproximarem do coração, vão ficando mais grossas e eu passo a chamar de veias. E aí então o sangue volta para os átrios. Bem, vamos ver então as duas circulações que acontecem no nosso corpo. A pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar, e a grande circulação ou sistêmica. A pequena circulação é aquela em que o sangue vai do coração para os pulmões e dos pulmões retorna ao nosso coração. Ela vai começar onde? Toda a circulação começa então nos ventrículos, porque é daqui que o sangue sai. No caso da pequena circulação, o sangue venoso, ele vai sair do ventrículo direito por uma artéria. Qual o nome dessa artéria? Veja que é uma artéria que vai levar sangue venoso. Então, isso é uma exceção, eu vou chamar de artéria pulmonar. Agora, esse sangue venoso, ao chegar nos capilares, eles vão deixar o gás carbônico para dentro dos pulmões, para os alvéolos pulmonares, e vão pegar desses alvéolos oxigênio. Nota então que o sangue venoso ele vai virar agora arterial, um sangue oxigenado. Esse sangue oxigenado deve voltar para o coração. Para onde? Para o átrio esquerdo. A pequena circulação começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. Mas ele vai voltar como? Através de veias. Como essa veia está trazendo sangue arterial, é uma exceção também, eu vou chamá-la de veia pulmonar. Finalizando, então, a pequena circulação. Agora, esse sangue arterial passa pela válvula bicúspide e aí, então, vem para o ventrículo esquerdo. Agora, esse sangue vai ser impulsionado do ventrículo esquerdo para essa grande artéria, a artéria aorta. Veja que a artéria aorta, ela sai do ventrículo esquerdo e dobra para a esquerda. Essa dobra é chamada cajado da aorta. Daqui, essa artéria aorta se divide em várias outras artérias e vai levar esse sangue arterial para todos os tecidos. Chegando lá nos tecidos, esse sangue deixa o oxigênio e agora captura o gás carbônico. Então, o sangue arterial vira venoso, um fenômeno conhecido como efeito Bohr. Finalizando, então, agora, mais uma troca gasosa. Esse sangue venoso volta para o coração, para o átrio direito, através dessa grande veia, a veia cava. Nós temos a veia cava inferior, que traz o sangue venoso dos membros inferiores e tronco para o coração, e a veia cava superior, que traz agora o sangue venoso da cabeça e dos membros superiores para o coração. Essas duas veias se encontram no átrio direito. Mas como é que o coração consegue impulsionar esse sangue? Através dos seus movimentos, chamados de sístole e diástole. A sístole é o movimento de contração.
A diástole é o movimento de relaxamento. Então, quando o coração se contrai, ele está em sístole. Quando ele relaxa, ele está em diástole. Mas veja, o coração não se contrai e relaxa ao mesmo tempo. Então, primeiro isso vai acontecer nos átrios. Então, a primeira sístole que acontece no coração é nos átrios, sístole atrial. Depois, então, é que essa contração vai vir para o ventrículo. Então, veja, átrio e ventrículo, eles se alternam no seu movimento. Quando um está em sístole, o outro está em diástole e vice-versa. Quer dizer, então, que quando o coração vai se contrair, primeiro há uma contração no átrio, uma contração atrial, uma sístole atrial. Enquanto isso, o ventrículo está em repouso, ou seja, está em diástole. Depois que esse sangue desce para o ventrículo, agora sim, o ventrículo vai sofrer a sístole ventricular e agora o átrio vai estar em diástole. Então, o coração ele fica sempre batendo dessa maneira. No que nós chamamos, então, de contração, né? Movimentos involuntários do coração, sístole e diástole. Essa sístole e diástole acontece numa frequência que nós chamamos de frequência cardíaca. Essa frequência cardíaca, numa pessoa em repouso, ela varia de 60 a 100 batidas por minuto. Então, a cada minuto, o coração deve bater de 60 a 100 vezes. Isso quando a pessoa está em repouso. Lógico, quando essa pessoa ou está relaxada ou está em alguma atividade física, esses batimentos eles aumentam a sua frequência. Mas a normocardia ela é entre 60 e 100. Batidas, né, abaixo de 60, ou seja, uma frequência cardíaca abaixo de 60, chamamos isso de bradicardia. Já uma frequência acima de 100, chamamos de taquicardia, quando o coração está mais acelerado. Mas o coração, ele vai estar ou acelerado, ou, no caso, em bradicardia ou normal, dependendo então dos seus impulsos. O coração ele é formado por um músculo chamado miocárdio. O miocárdio é o único músculo do corpo onde ele mesmo gera impulso para se contrair e relaxar. Isso quer dizer que o miocárdio ele não depende do sistema nervoso central para se contrair e relaxar. Isso porque nós vamos encontrar, veja só, na região superior do átrio direito, você vai encontrar uma estrutura chamada de nó sinoatrial, nó ou nodo sinoatrial. Esse nó ele é formado por células especiais que geram impulso elétrico. É esse impulso que vai marcar o passo das frequências cardíacas. Por isso que o nódo sinatrial ele é conhecido como marca-passo natural do coração. O impulso gerado aqui, o impulso elétrico gerado no nódo sinatrial, ele é distribuído por um outro nódo que está entre átrios e ventrículos, portanto chamado de nó átrio-ventricular. Uma vez esse estímulo chegando no nó átrio ventricular, ele é distribuído para essa estrutura chamada de feixe de Rhis, que vai então estar nesse septo interventricular, ou seja, nessa região que separa os dois ventrículos. Agora, essas informações, ou seja, esse sinal eletroquímico, ele vai ser distribuído para a parede dos ventrículos através dessa rede chamada rede de Purkinje. Exatamente por isso que a contração no coração começa no átrio primeiro e depois é que vem para o ventrículo, porque o sinal começa exatamente aqui, no nódo sinoatrial. Caso um paciente tenha uma parada cardiorrespiratória, nesse caso, quando eu quero reanimar esse paciente, eu tenho que justamente fazer massagens que vão estimular esse nódo sinatrial. Por isso que essa massagem deve ser exatamente nessa região aqui do átrio direito. Agora veja só, esses batimentos podem ser acelerados ou retardados através de um órgão que está no nosso sistema nervoso central, chamado de bulbo. O bulbo ele é o nosso centro cardiorrespiratório, ou seja, é ele que controla tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória. Então, embora o coração gere impulso para se contrair de forma individual, de forma autônoma, ele também é influenciado pelo bulbo, que pode
automaticamente fazer o coração acelerar ou reduzir os seus batimentos cardíacos. Isso vai depender de alguns fatores, como a questão da atividade física. Quanto mais atividade física você faz, o teu organismo vai ter mais gás carbônico, teu sangue vai ficando mais ácido e essa acidez estimula o bulbo, que por sua vez estimula o coração a aumentar a frequência cardíaca, ou seja, os batimentos cardíacos. Tudo que aumenta os batimentos cardíacos também vai aumentar a pressão arterial, que é justamente a força do sangue sobre a parede das artérias. E quando a pessoa está relaxada, imagina a pessoa dormindo, essa frequência ela vai diminuir. Automaticamente o bulbo manda sinais para o coração para que esse coração comece a reduzir os batimentos cardíacos, no que nós chamamos de bradicardia. Note também que nas veias eu vou encontrar também válvulas. Essas válvulas, chamadas de válvulas venosas, eu só vou encontrar nas veias. Para quê? Para que esse sangue, ao passar pela veia, por exemplo, esse sangue está subindo, ao passar por aqui, essa válvula se abre e depois se fecha, para justamente evitar o refluxo sanguíneo. Então, nas veias, o sangue está com menor velocidade e menor pressão. Ele poderia voltar, principalmente nos membros inferiores. E não volta por quê? Porque eu tenho essas válvulas venosas. Caso eu empurre essa veia e o sangue passe para cá, para cima, esse sangue não volta mais, porque essa válvula se fecha, não deixando mais o sangue descer. Por isso, essas válvulas venosas são fundamentais para evitar o refluxo do sangue nas veias. Agora, um detalhe. Você já deve ter visto algum eletrocardiograma que mostra esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra justamente os movimentos do coração, sístole e diástole. Veja, quando esse gráfico subir, é porque a pressão aumentou e automaticamente o coração fez uma sístole. Quando o gráfico descer, isso representa uma diástole. Então, aqui eu tenho um batimento cardíaco. Aqui já seria outro e aqui já seria outro. Bem, aqui eu tenho três, né, batimentos cardíacos, só que aqui o tempo é em segundo. Normalmente, nossos batimentos cardíacos são medidos em minuto, mas nesse gráfico o tempo está em segundo. Quando isso acontecer, quando você pegar uma questão onde você tem frequência cardíaca em segundo, você tem que transformar isso em minuto. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha 3 batimentos cardíacos no tempo, vamos supor de 3 segundos. Será que essa frequência ela está boa? Ela está abaixo do normal ou não? Nesse caso, você precisa fazer um gráfico, né? Vamos supor que aqui seja 3 segundos. Tá? Então, eu tenho a cada 3 segundos 3 batimentos cardíacos. Será que esse paciente está com bradicardia, normocardia ou taquicardia? Você vai descobrir fazendo uma regra de 3 muito simples. Veja só, eu tenho 3 batimentos em 3 segundos. Quantos batimentos eu teria em 60 segundos, que corresponde a 1 minuto? Você faz essa regra de 3 aonde você resolve dessa forma, não é isso? Você vai multiplicar 60 por 3, o que vai dar quanto? Que vai dar 180 e vai dividir por 3. Você percebe, então, que dividido por 3, 180 vai dar quanto? 60 BPMs. Ou seja, esse paciente aqui, ele estaria, nesse caso, numa normocardia, dentro daquele padrão normal, que são 60 batidas por minuto. Bem, se você gostou dessa aula, você curte, você compartilha e também comenta. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal para dar uma força para ele. Até a próxima aula e um forte abraço.